Muito bem, pessoal, boa noite então. Vamos iniciar o nosso sexto encontro. Eu espero que todas vocês estejam bem. Essa semana mais curta, uma semana de 3 dias para nós, professores e gestores de escola, né? Então, o tema do nosso encontro de hoje é a análise de dados com foco na recomposição das aprendizagens. Eu vou colocar o primeiro slide. Já vai subir. Muito bem, então, sexto encontro, análise de dados com foco na recomposição das aprendizagens. Vamos fazer uma retomada, né, do encontro anterior, onde nós, aqui para início de conversa, os passos da observação. O encontro anterior, nós falamos sobre observação de sala de aula, e o ponto principal do encontro foi aqueles 2 estudos de caso, né, onde nós tivemos tempo de analisar situações que foi colocada para o grupo 1 e o grupo 2, e depois colocamos as soluções ou as ideias para resolver aquele caso ali no caso, né? Eu queria pedir para Clarice. Clarice, fala para nós em 2 minutos, né, qual foi a tua impressão do encontro passado ali, principalmente nessa questão da observação de sala de aula, o teu estudo de caso. Fala assim rapidamente para nós, por favor, para a gente relembrar. Boa noite a todos. Professor, na semana passada eu estava morrendo de dor de cabeça, então eu só participei. Eu não lembro direitinho o que estava acontecendo, mas uma das coisas que eu achei bem interessante, em relação à observação de sala de aula, foi a anotação de uma das colegas. Eu só não consigo recordar qual foi a colocação dela, que ela falou a respeito do professor que ela estava auxiliando e que daí ela entrava, participava junto, inclusive algumas vezes ela dava aula no lugar do professor, sabe, então isso me chamou bastante atenção. Na minha observação de sala de aula, eu não fiz ainda a minha implementação, mas eu estou fazendo observação de sala de aula como todos, né, Sim. voltado geralmente para recomposição. Eu Certo. tenho ensino noturno, recomposição do terceiro, e português e matemática. E o que me chamou muita atenção mesmo, que observando a aula de matemática, os alunos é o mesmo professor. Observação, abre aspas, ou é o mesmo professor. Observando a aula de matemática, os alunos não têm um desempenho, uma participação tão boa quanto nas aulas de recomposição. Parece que eles estão mais empenhados, eles estão, talvez seja porque seja um conteúdo que eles estão sendo resgatados, eu acredito que o desempenho deles é maior. E isso eu vejo na minha escola, né. Então, uma das coisas que até eu quero colocar no meu portfólio, eu ia fazer a princípio a observação de sala de aula, fazer a implementação com o nono ano, estudo orientado, mas eu vou acabar fazendo com noturno por conta disso, porque a participação do terceiro ano nesse momento, assim, com a recomposição é muito boa. E aí você vê eles empenhados, participando, perguntando, uma dinâmica diferente que eles estão tendo do que eles têm na aula de matemática. Mais uma vez, é o mesmo professor. Ok, Clarice. Obrigado, viu? Adriana,
Tudo bem? Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência que você tem sobre salas temáticas. É, como se dá isso aí na sua escola, salas temáticas? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, Adriana. Ah, sim. Olha, a nossa escola é o segundo ano de integral, né? Nossas salas temáticas ainda estão engatinhando. Os alunos, eles ficam assim meio perdidos quando eles chegam da escola municipal ou de outro colégio, porque tem que fazer a troca, né? Toda a aula fazer a troca. Mas depois, quando está tudo organizado, a gente coloca elementos pertinentes ao tema daquela sala e eles acabam gostando. Nós tivemos uma experiência legal o ano passado. Eu não estava ainda no colégio, porque eu já falei para vocês que eu comecei esse ano nesse colégio. Eles pintaram o fundo da sala com elementos assim que lembram as disciplinas que acontecem lá, né? As áreas de humanas, exatas, biológicas. E, inclusive, as aulas de práticas experimentais, elas são todas no laboratório. Então, na hora do rodízio, a gente já faz o horário colocando ciências e práticas experimentais no laboratório. Uma coisa boa também que eu percebo da sala temática é a gente poder deixar os materiais na sala, né, os livros didáticos, sabe? Você daí não tem falta de livro, porque a gente forma kits com bastante livros, assim, além do que tem em cada turma, porque aí os alunos, né, não precisam levar para casa, não perdem o livro, o professor guarda certinho nos armários. É uma experiência tranquila. O que atrapalha um pouco a sala temática na minha escola é porque é uma escola que tem um corredor muito estreito. Então, nós precisaríamos de uma reforma na estrutura, sabe? Porque no momento de fazer a troca de sala, fica muito tumulto por conta da estrutura da escola, que tem um corredor de 1,5 metro praticamente. Então, troca de todas as salas é meio tumultuado, mas a sala em si é algo positivo, eu acredito. Aham. Por conta dos materiais que ficam com mais acesso, e o professor não precisa trocar, às vezes ele coloca equipamento como data show, experimentos, deixa tudo montado de uma aula para outra. Nesse ponto é muito vantajoso. Ok. A gente sabe que faz parte da educação integral, né? As salas temáticas, né? Isso faz parte, é uma proposta, a proposta dos alunos estarem distribuídos em sala de uma maneira diferente daquela maneira tradicional da filinha, onde o aluno ali só tem o companheiro ali na frente, olhando para a nuca ali do companheiro o dia todo, ou 7 aulas, ou 9 aulas, conforme é a escola de vocês, né? Então, a proposta da escola integral é tirar isso, quebrar essa coisa tradicional da, 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 da da fila, né? E colocar os alunos distribuídos de uma maneira diferente. Nós vamos ter hoje ainda, nós vamos entrar um pouquinho, vai ter É, uma parte que nós vamos falar da sala temática, né? deixa E o fato só, da professor. questão dos alunos circularem, né? A questão deles, a sala temática também para que os alunos não fiquem no mesmo lugar às 7 aulas do dia ou às 9 aulas do dia, na mesma sala, na mesma cadeira, né? Então, a maneira, aquele sistema do aluno circulando também pela escola. Eu confesso, por experiência própria, que quando eu fui informado que ia acontecer isso, eu tremi na base. Eu falei, meu Deus, como é que vai se dar o 6º ano, o 7º ano, os alunos vão se perder pela escola. Nós não simplesmente, né, vamos perder aluno. Mas para contrariar a minha falta de experiência, nós fizemos o experimento e assim, de verdade mesmo, assim, no segundo, no terceiro dia, as coisas já aconteceram de uma maneira natural, sabe? O sinal é um sinal musical, é uma música que leva ali de 3 a 4 minutos que ela toca, e enquanto a música está tocando, os alunos saem da sala onde eles estão e se dirigem para a outra sala, né?
e as coisas acontecem de forma natural, e foi, assim, para mim, muito surpreendente, né. Você ia falar, Adriana? Assim, em relação à disposição dos alunos nas salas, quando as turmas são menores, né, até 25, 30 alunos, é mais fácil de você fazer uma disposição diferente. Por exemplo, a gente usa laboratório, que é tudo com mesas, formando grupos, aí é tranquilo. A biblioteca nossa também é usada como sala de aula no rodízio, porque nós temos mais turmas do que salas de aula. Mas quando a turma é muito numerosa, numa sala de aula comum, é muito complicado, viu? Normalmente os professores trabalham em né, em duas fileiras de ou em pares, para sair do tradicional. Mas o número de alunos por turma deveria ser também limitado para essa configuração ficar melhor. Tá certo, Adriana. Obrigado. Pessoal, os objetivos do nosso encontro de hoje. O primeiro ponto é explorar a taxonomia de Bloom como ferramenta para estruturar intervenções pedagógicas eficazes. Né? Sobre a taxonomia de Bloom, eu colei ali no mural nosso, né, uma, uma atividade ali, um vídeo, um texto sobre a taxonomia, né, para ajudar vocês. O segundo ponto é identificar estratégias para elevar os estudantes nos níveis de proficiência, né? Quais estratégias usar para que os estudantes realmente evoluam, melhorem, cada um dentro da sua capacidade, né? A taxonomia de Bloom é essa, ela é uma ferramenta que classifica ali os estudantes no nível que ele está, porque os estudantes são diferentes, né? Não são todos iguais, né? Nem todos aprendem ao mesmo tempo, então os estudantes têm as suas diferenças. E dentro das diferenças, quais as estratégias usar para que haja uma evolução de todos, né? E o ponto número 3 é analisar e replanejar ações de ensino e aprendizagem a partir da análise de dados, das avaliações externas, né? Prova Paraná, prova Saeb. Então, a partir dos dados colhidos nessas avaliações externas, o que dá para se trabalhar, o que se pode tirar dos dados, que conclusões direção, equipe pedagógica, professores das disciplinas envolvidas pode chegar a que conclusão e como aplicar os resultados para a melhora da aprendizagem dos alunos. Então, aqui para início de conversa, nós vamos assistir um pequeno vídeo. Eu só queria já deixar, pedir para que vocês assim, prestem bem atenção no vídeo, que depois eu vou pedir para que algumas de vocês colaborem ali, dê a sua impressão com respeito ao vídeo, tá? Estou interrompendo o slide, vou colocar o vídeo de outra maneira, que ele não quer entrar, ele não quer disparar pelo slide.
Só um pouquinho, já vai entrar. Deixa. Aí dá para ir lá, só que eles vão trabalhar só até amanhã, porque eles sabem que vão ligar. Aí tem aquela linha perto do quarto, que ela também veio lá, tem a segurar, Tá entrando o vídeo. ela é assegurada, custa 120. Vou pedir para vocês prestarem bem atenção. Olha a foto. Mais uma. Fotografias são registros de diferentes momentos da vida. Espalhadas num álbum, vemos as mudanças captadas entre uma e outra. Na vivência escolar, os professores fotografam os diferentes estágios de aprendizagem dos alunos. Essas imagens são usadas para que eles possam avaliar se os estudantes estão alcançando o lugar planejado. Como na fotografia, é preciso decidir para onde apontar a lente, escolher o que vai entrar no quadro, o que estará em foco e o momento certo de clicar. A avaliação está inserida em todo o processo de formação dos alunos. No trabalho pedagógico, o planejamento, a implementação e a avaliação são ações conectadas. Tudo funciona como um ciclo. A avaliação não é o final do processo. É alimento para o planejamento e execução. Para esse ciclo funcionar bem, é importante ter clareza sobre onde se quer chegar e o que precisa ser avaliado. Ao analisar os dados obtidos com a avaliação, o professor fica sabendo o que os alunos estão aprendendo ou não e pode replanejar seu trabalho. A avaliação pode ter múltiplos focos e procedimentos. No planejamento, o professor define o que será avaliado e como isso será feito. Para avaliar diferentes competências, habilidades e conhecimentos, podemos diversificar os instrumentos. Assim, é possível encontrar novos caminhos que promovam o desenvolvimento integral dos alunos e os coloquem na direção dos objetivos pedagógicos traçados pelo professor. Depois de muitas fotos, dá para ver o quanto os alunos e os professores aprenderam juntos. Ok. Deixa eu interromper aqui a transmissão do vídeo e subir novamente a nossa apresentação. Valdirene, por favor. Fala para nós que impressão você teve do vídeo. Assistindo o videozinho, eu lembrei um pouco daquilo que nós tratamos lá no último encontro, né, dos diretores em Foz do Iguaçu. Aquilo que foi colocado no vídeo ali, foi feita uma fala para nós sobre essa questão da avaliação, que normalmente ainda existe professores que acham que a avaliação é o fim, né? Você está avaliando o aluno ali, parou ali. Mas a avaliação, na verdade, o que fica mais marcante para mim é que ela é só um começo, que através da avaliação eu vou, né, ver o que realmente o aluno está absorvendo, está aprendendo, se aquele método de avaliação está sendo eficaz para aquele aluno, de repente é eficaz para um aluno, mas não é eficaz para outro aluno, né?
e essa questão da diversificação também da avaliação, né? Antigamente a gente era avaliado lá pelo menos quando eu estudava, o professor dava avaliação valendo 10 e, né, eu com o meu material, com o meu conhecimento. E hoje a gente tem N formas de avaliar o aluno. E o interessante, assim, que eu vejo que eu também estou em sala de aula é que você já sabe, por exemplo, aquele aluno que você explica e ele se apropria do conhecimento. Outro já precisa de um apoio maior, outro precisa do material concreto, né, para se apropriar do conhecimento. Seria isso, professor. Muito bem, Valdirene. Obrigado. Rose, por favor, fala sobre aqui o texto aqui, ó, como os resultados das avaliações externas podem nos auxiliar no trabalho com as recomposições das aprendizagens. Alho? Tá cortando, Rafael. É o texto aqui que entrou agora, como os resultados das avaliações externas, SAEB, Prova Paraná, por exemplo, como esses resultados podem nos auxiliar no trabalho com a recomposição das aprendizagens. Rafael, na verdade, assim, esses resultados, assim, tanto do SAEB, Prova Paraná+, eu vejo que, assim, nos auxiliam bastante nessa questão com os alunos, né? Mas uma das coisas que eu falo, eu acho que, não sei se foi a Clarice que falou agora há pouco, não lembro, uma das meninas comentou que está tendo muitas avaliações. E os alunos estão, assim, meu terceiro ano, eu fui conversar com eles hoje, até elogiei essa semana o terceiro e tudo mais, e eles, Rose, de novo, semana que vem tem prova? Nós acabamos de fazer uma prova, né? Foi a prova do caderno. Então, assim, para eles, assim, e daí daqui a pouco tem prova Paraná, depois tem a prova do SAEB, do 7, 8. Então, é bom, é ótimo, né? Eles auxiliam bastante essas provas externas na aprendizagem deles. Só que a gente tem que saber como. Eu acho que. Não sei se cuidar muito para que não façam muitas provas assim, sabe, Rafa? Eu acho assim que tem que ter uma equidade, assim, sabe? Nessa questão. Não sei se foi uma das meninas que comentou sobre isso. Eles auxiliam nessa recomposição que a gente está trazendo, né? Os professores trabalhando com isso também. Mas eu vejo que está demais, assim. Não sei se é só lá na escola que eu tenho essa percepção, assim, mas está bem complicado. Certo. Ok, Rose. Obrigado. Tem mais um textinho aqui. Josiane, por favor, fala a tua impressão sobre esse texto, como nós, os gestores, líderes pedagógicos, podemos trabalhar com a nossa equipe para que os resultados sejam a base para o nosso planejamento e as nossas ações. O resultado dessas provas externas, Prova Paraná, Prova SAEB e outras, como, né, podemos trabalhar. Eu chamei a Ângela, chamei a Josiane, né? Josiane caiu. Ângela, você pode responder para nós, por favor? Posso responder, professor? Eu, Clarice? Pode ser você, Clarice. A Josiane e a Ângela caíram. Eu acho que sim. Então, como é que esses resultados sejam a base para o nosso planejamento. Então, a gente vai usar, nós aqui, né? Nós na escola, a gente usa os descritores de menor acerto dentro dessas provas que tem, a gente pega e faz uma análise. Então, quais são os descritores de menor acerto?
Normalmente é cálculo, e uma das coisas que a gente achou estranha também, professor, é que aqui teve os números inteiros, alguns alunos da nossa base, ali, de sexto, sétimo, não sabiam diferenciar o número inteiro do número natural. Tá? Então, a gente pega esses descritores de menor acerto, a gente faz um fortalecimento desses descritores em todas as disciplinas, né, fazendo Aham. análise uma análise diagnóstica, e a gente não deixa de trabalhar os outros escritores, mas a gente trabalha com menor intensidade aqueles que eles já acertaram mais. E a gente pede para os professores estarem fortalecendo também, junto com as outras disciplinas. Então, a gente não está trabalhando só em interpretação, só em português. A gente não está trabalhando matemática, cálculo só em matemática. A gente está usando as outras disciplinas para fazer também. Tá? Então, nós, quanto escola, a gente está usando esses dados para a gente estar melhorando os nossos índices. Uma das coisas, professor, que eu fiz nas salas dos nonos e do terceiro, que eu achei Ah, bem legal, assim, que teve bastante resultado, eu levei para eles o CAED, mostrei para eles as respostas que eles menos acertaram, aquela análise que a gente levou para Foz do Iguaçu. E eles se certo. espantaram, eles falaram, como, professora? Nós só acertamos 4% dessa questão? Não, a gente sabe. Porque daí eu mostrei o escritor, o que eles não sabiam. Eu falei, então, qual é o problema? Vocês não responderam a prova do jeito que deveria? Vocês não leram a questão? Então, aí, a partir daí, surgiu um comprometimento deles conosco. Então, eu não fiz só com os professores esse comprometimento, eu fiz com os alunos também. Ok. Ana, por favor. Você levantou a Professor, mão. eu queria compartilhar uma ação que os nossos PCAs fizeram ali no colégio, que assim foi muito show, sabe? Partiu deles e tal. Então, eles fizeram a planilha de todas as disciplinas, se o professor me permitir compartilhar aqui. Eles fizeram uma planilha e colocaram os descritores de menor acerto das 3 etapas da prova Paraná do ano passado, sabe? Eles fizeram Aham. de todas as disciplinas. Então, qualquer professor que quiser, por exemplo, o meu de geografia, né? Se eu quiser saber os descritores de menor acerto na minha disciplina de geografia, eu tenho essa planilha a primeira prova, a segunda e a terceira. E eles fizeram de todas as disciplinas, sabe? Então, ficou assim, Ah, muito fácil. O professor não pode dizer assim, mas eu não acho, eu não sei onde que está e tal, porque realmente a gente tem que entender que tecnologia é uma coisinha, né? Vamos falar assim para ser bem delicado. Quando a gente aham. precisa, ela não funciona, não é assim? Então, Isso. para evitar de que o professor diz, mas eu não achei, não sei onde que está e tal. Então, foi feito, né? E foi colocado Aham. no Padlet, então cada um pode ir lá e pesquisar, sabe? Só abre lá, já está tudo mastigado, sabe? Então não precisa se preocupar em ter que abrir link, aonde que está e separar. Fizeram por cores, assim, sabe? Então ficou muito simples, muito fácil mesmo do pessoal já se achar e trabalhar sem desculpa, sabe? Já está tudo prontinho. Foi uma ideia que eles tiveram e a gente, assim, achou maravilhoso, sabe? Esse ano nós estamos com 4 coordenadores de área ali que, olha, um espetáculo. Graças a Deus, sabe? Muito bom mesmo. Só queria Que bom. compartilhar isso. Compartilha para nós ali no WhatsApp, Tá, tá eu bom? já mando lá. Coloca no grupo lá depois do encontro, tá Tá bem? bom. Uhum. Pessoal, vamos prosseguir então. Refletindo então a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom é uma estrutura educacional criada por Benjamin Bloom na década de 1950. Ela é usada para categorizar e organizar diferentes níveis de aprendizado que os estudantes podem atingir, segundo Simão, 2023. Então, resumindo, a taxonomia de Bloom é uma classificação das habilidades cognitivas, que vai do conhecimento básico à aplicação de conceitos mais complexos. Acho que o texto está bem claro, né? Prosseguindo. Qual a relação da taxonomia de Bloom com o SAEB?
e de que forma ela pode nos auxiliar a compreender o desempenho dos estudantes nessa importante avaliação externa. Então, o SAEB, as provas, nós sabemos que as provas do SAEB, ela é feita, né, de uma maneira, as provas avaliam essas habilidades desde recordar fatos até aplicar conceitos em situações novas. Os itens do SAEB contemplam as competências exigidas para os diferentes níveis de proficiência. As provas do SAEB, a gente sabe que ela faz ela faz ali uma retomada desde atividades que os alunos do nono ano faz eles relembrarem coisas que eles aprenderam lá no nono ano, no sexto ano, né? No sexto, no sétimo e no oitavo. Não é uma prova específica com um tema de nono ano, né? A prova SAEB, ela tem essa preocupação de possibilitar que alunos de diferentes níveis, né, possam ser favorecidos, né? Essa é uma característica da prova SAEB, por isso que tem essa ligação entre a taxonomia de Bloom e a prova SAEB. A análise dos resultados do último SAEB, aliada à compreensão da taxonomia de Bloom, contribui para esclarecer o nível atual de proficiência e definir onde nós queremos chegar e identificar caminhos para avançar, né? Você identifica qual é o nível que estão os teus alunos e, em cima disso, você traça os seus planos, os seus objetivos a serem alcançados, né? O seu planejamento. Então, relembrando aqui, já realizamos esta análise nos dias de estudo e planejamento, que foi feito esse estudo, essa análise, onde foi levantado o nível dos nossos alunos, baseado nos últimos resultados deles, de provas externas, e também no seminário de diretores durante a oficina do SAEB. Para aqueles que estiveram lá em Foz do Iguaçu, foi feito isso, foi até pedido que nós levássemos toda uma documentação com dados da nossa escola, para que nós pudéssemos fazer essa oficina lá. Então, diretores em ação, chegou a hora de trabalhar no portfólio agora, tá, pessoal? Vocês vão abrir o seu portfólio e no slide referente ao encontro de 8, ao encontro número 6, eu já postei lá para vocês 3 perguntas, e vocês vão responder as 3 perguntas. As 3 perguntas são essas aqui, ó. Com base nos resultados do último SAEB, como está a distribuição de estudantes por níveis de proficiência? Essa é a primeira pergunta que está lá no slide referente ao encontro número 6. A pergunta número 2 está aqui. Quais ações já são desenvolvidas na minha escola, na sua escola, a partir da análise dos dados das avaliações externas, para melhorar a aprendizagem dos estudantes? Até aí é a segunda pergunta. E a última pergunta, a terceira, é ali aquele finalzinho. Que ações ainda precisam ser intensificadas? Então, quais ações estão sendo feitas? E, no seu entendimento, que ações ainda precisam ser intensificadas? Então, você pode abrir agora o seu portfólio e no slide referente ao encontro de hoje, que é o encontro 6, eu já colei lá as 3 perguntas para você. E você vai ter 10 minutos para responder ela. Por causa do tempo, eu vou dar 8 minutos para vocês responder as 3 perguntas lá no seu portfólio, tá bem? Professor, essas perguntas você deixou no mural? Não estou te ouvindo.
É que eu não deixei no teu mural, né? Porque eu não estou com acesso ao teu portfólio, certo? Aham. Mas as perguntas estão aqui, elas estão aqui, exibidas aqui na frente. Você pode pegar elas, tá? Acho que vai ter que colocar no mensagem aqui, porque eu não. Deixa eu ver. Você está vendo aqui a pergunta número 1, com base nos resultados do último SAEB, como está a distribuição de estudantes por níveis de proficiência? Uhum. Rafael, a gente vai colocar a porcentagem? Como está aqui Como está no boletim? Se você quiser colocar, você coloca. Mas é muita. Mas é mais para você falar mesmo, para você discorrer, falar. Professor, posso colar uma cópia do que eu tenho no meu boletim lá no slide? Sim. Tá bom. Professor, se alguém está com dificuldade de entrar lá, eu tenho o link lá do SAEB, não sei se alguém precisa, posso postar. Eu quero, posta para mim. Você posta no... Ana, você posta no chat? Posta, aham. Eu não trouxe mesmo. Isso é bem facinho, é só a gente entrar, eu já deixei separado, sabia que ia precisar, daí já coloquei.
Pessoal, mais um minuto, tá bem? Silvia Helena? Oi, prof. Eu postei aqui no chat as 3 perguntas e postei lá no WhatsApp também, tá? Ah, tá bom, obrigada. Tá no chat aqui, tá no WhatsApp. Mesmo como o tempo está terminando, mesmo que você não consiga fazer agora, mas aí você pega as 3 e responde depois. Combinado? Beleza. Aham, combinadíssimo. Tá. Pessoal, pelo tempo nós vamos ter que interromper, tá? Eu acredito que quem conseguiu, tá ótimo. Quem ainda não conseguiu, vocês terminem depois. Pode ser? Eu vou pedir para uma de vocês só falar um pouquinho em 2 minutinhos. Pode ser você, Gabriela, por favor? Falar o que você respondeu. Tá certo. Eu preciso compartilhar ou não precisa, professor? Não precisa, Gabriela. Tá bom. Só leia para nós. Então tá. Primeiro, com base nos resultados do SAEB, eu peguei ali as porcentagens e eu pude observar que tem grande número de alunos em nível 0, 1 e 2. O que significa que dos 71 alunos que fizeram a avaliação de 2023, 12 deles não têm os requisitos básicos de interpretação, por exemplo. Portanto, muitos alunos ainda requerem atenção especial, pois não adquiriram habilidades mínimas, né, na nossa realidade. As ações que a gente está desenvolvendo. Em primeiro lugar, a cobrança pela frequência, através da busca ativa, mensagem diária para os pais, cobrando justificativa, a presença do aluno. Ótimo. Em segundo lugar, a intensificação de observações de aula, principalmente de língua portuguesa e matemática, para fazer esse trabalho em conjunto, com feedback rápido, né, se possível no dia. E como ações que precisam ser intensificadas, eu coloquei que é preciso intensificar principalmente a conscientização dos alunos da importância da leitura e interpretação de texto, resolução de problemas não só para as matérias de língua portuguesa e matemática, mas para todas as áreas. Ok, tá ótimo, Gabriela. Muito bom. Vamos seguir, então. Existem inúmeras possibilidades de pensar a organização dos espaços de sala de aula, articulados às estratégias metodológicas e atividades, e com foco na recomposição. Silvia Helena, o teu microfone está aberto. Desculpa, prof. Desculpa. E com foco na recomposição das aprendizagens dos estudantes dos diferentes níveis. Vamos juntos conhecer um deles. Então, como eu falei no início do encontro, ia chegar um momento que nós íamos ver um pouquinho sobre a sala ambiente, né? A distribuição dos alunos em sala. Então, aqui, baseado na classificação dos alunos, os alunos que são mais desenvolvidos, os que são intermediários, os que estão com um pouco mais de deficiência. Então, aqui tem uma sugestão, né? Somente uma sugestão de uma distribuição dos alunos numa sala de uma maneira onde uns podem ajudar os outros, né? Então, nesse primeiro quadro, nós vemos os alunos distribuídos em 2 círculos, um círculo menor e um círculo maior, mas assim, aleatoriamente, né, sem nenhuma preocupação de colocá-los ali distribuídos por classificação. E aqui, nesse próximo círculo, nós já vemos os alunos distribuídos baseado numa classificação, né? Então, nós vemos ali pela classificação, o vermelho ali é de abaixo do básico, o amarelo é o básico, o adequado o verde e o azul o avançado. Então, vamos pegar ali o avançado, né? O aluno que está
que se desenvolveu, que tem facilidade com o aprendizado, ou que já alcançou um nível satisfatório, né? Então, os alunos avançados, que geralmente ou nessa configuração aqui é a minoria nessa configuração, eles estão no círculo de dentro, e são 4 alunos, e eles não estão juntos, se você observar, né? Entre eles, tem sempre alunos do básico. Então, está ali um avançado ao lado de um aluno do básico, né? E já no círculo exterior, nós vemos ali os alunos, os verdes, os adequados, junto com os alunos básicos e junto com os alunos abaixo do básico, sempre um ao lado do outro, né? Então, uma preocupação em não deixar aqueles alunos que têm maior dificuldade, no caso dos abaixo do básico, sempre juntos, né? Onde ali eles vão ter dificuldade de evoluir, um não tem condição de ajudar o outro para evoluir. E usando lá o mais desenvolvido, o avançado ali no caso, colocando eles numa posição estratégica, onde os outros alunos têm acesso a eles ali, ou eles têm acesso, eles podem, se necessário, ajudar os alunos que estão próximos, os alunos que estão abaixo do nível deles, né? Então, isso aqui é uma sugestão, né? Para que depois que você tem esse levantamento ali dos alunos ali na sala, depois que o professor seu tem esse levantamento, ele pode trabalhar com os alunos tendo uma distribuição parecida com essa, né? É isso. Atenção! Não é apenas o layout da sala diferente que garantirá a aprendizagem do estudante, né? Mas sim o que faremos com organização desses espaços, né? Então, né, claro, o objetivo é distribuí-los de uma forma tal onde eles possam se ajudar, mas só a distribuição não é necessária, né? É necessário mais, né? Então, com foco na recomposição das aprendizagens e identificando estratégias para elevar os estudantes nos níveis de proficiência, conhecemos em que nível de proficiência a maior parte dos estudantes da escola encontram-se. Aqui são perguntas, tá? Para vocês. Vocês conhecem em que nível de proficiência a maior parte dos estudantes da escola se encontram hoje? Exploramos algumas possibilidades de trabalho com cada nível. Realizamos observações de sala de aula e feedbacks formativos aos professores. Nós vamos agora, por meio de uma dinâmica de grupos, propor estratégias para elevar os nossos estudantes nos níveis de proficiência. Nós vamos fazer uma atividade agora, tá? A atividade é a seguinte, é uma atividade chamada aqui Trunfo da Proficiência. É um jogo de cartas, né? Cada uma de vocês vão receber uma carta, e na carta tem um aluno ali, tem a Valentina, tem o Pedro, tem o Enzo, e então no seu nome vai ter um aluno, e esse aluno ali está classificado ali o nível de proficiência dele. Para alguns em português o nível está alto, e para matemática está baixo, ou os dois níveis estão altos, ou os dois níveis estão baixos, assim, não necessariamente tem que estar igual, né? Mas conforme a realidade do seu aluno, do aluno que você recebeu, aí você vai... cada um de nós receberá uma carta contendo informações sobre o nível de proficiência do estudante, que está na carta que você vai receber. Levando em consideração o nível desse estudante que está na sua carta, a escala de proficiência e a taxonomia de Bloom registre ali ao lado da carta, que tem um espaço ali para você registrar, registre quais estratégias, metodologias e atividades são mais adequadas para o trabalho em cada nível, de modo que o estudante possa avançar.
Feito isso, repito, né? Cada uma de vocês vão receber as cartas com estudantes com níveis diferentes. Vai ter uma de vocês que o estudante teu, os níveis deles são altos, e vai ter uma de vocês que o nível do teu estudante é baixo, ou intercaladamente, tá? Mas, independente disso, você vai escrever ali. Feito isso, você vai colar o link do documento coletivo, né? Todas vocês vão estar trabalhando num documento só. E ali você vai colar o link do documento coletivo ali no seu portfólio, ali no espaço do encontro 6. E ao final do tempo estipulado, nós faremos a socialização. Como é que você vai achar a carta tua? Eu vou colar agora no chat um link, e aí você clicando no link vai abrir as cartas e você vai achar a carta relativa ao teu nome. A carta sua é referente ao seu número de chamada, tá bom? Então, o número de chamada número 1 é a Adriana, o número 2 é a Ana, número 3, Ângela, Clarice, 4, Gabriela, 5, Janete, 6, Josiane, 7, Luzia, 8, Raquel, 9, Rosemary, 10, Silvia Helena, 11 e Valdirene, 12. Eu vou colar agora, então, no chat o endereço. Já enviei o link. Vocês vão entrar e achar a sua carta. O seu nome está escrito ali no texto, ao lado da carta, tá? O seu nome. Quem for achando a carta com o seu nome, faz um joinha aí, um positivo, levanta a mão, um sinal, por favor. Creio que todas conseguiram, né, achar a sua carta. E eu não consegui achar a minha, professor. Como que eu tenho que clicar nos slides? Você viu aí que tem vários slides, né, Janete? Sim. Então, Ah, tá. Já vi o jeito. O slide número 6. Ah, tá. O já slide achei. número 6 é o seu. Teu nome está escrito dentro do quadro. Ok. Então, achado o slide, você registre quais estratégias, metodologias e atividades são mais adequadas para o trabalho com os níveis do seu aluno aí. Tá. O professor, no meu slide lá, eu estou fazendo pelo celular aqui, que o meu notebook está com problema. Eu não estou conseguindo escrever dentro do slide. Ah, sim. Provavelmente é porque você está usando o celular. Hoje meu notebook resolveu dar PT. Uhum. Mas eu vou entrar lá e vou escrever. Isso, você ou escreve. Aqui, depois eu vejo. Ou registra no seu. Se você quiser, você pode escrever aqui no chat, ou você registra, né, no WhatsApp, depois você lança, tá bem? Tá.
Eu dei 15 minutos para vocês fazerem, tá? Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. O meu cartão é um aluno que está no nível 6 de proficiência em língua portuguesa e 5 de matemática. Eu tenho que fazer dos dois ou eu escolho português ou matemática? Não te ouvi. Você escolhe ou português ou matemática, tá? Janete, parece que o teu microfone está aberto. Obrigado, Janete.
Mais 2 minutos, pessoal. Professor, eu separei as atividades desse encontro em 2 slides, não tem problema, né? Não tem problema, é só duplicar aquele slide que corresponde ao encontro número 6, tá, pessoal? Porque às vezes não cabe tudo, a resposta de vocês em um slide só. E pode duplicar em 2 ou em 3, se necessário. Eu repito, só tomar o cuidado em duplicar o slide referente ao encontro de hoje, que no caso é o slide ao encontro número 6. Muito bem, pessoal. Vamos socializar agora o que você colocou referente ao seu aluno aí, que está na carta que você recebeu, o nível de proficiência dele. Você fala para nós e fala o que você planejou aí para auxiliá-lo nele, para que ele possa evoluir. Eu precisaria, em primeiro lugar, de que uma de vocês pudesse marcar o tempo para nós. Serão 2 minutos que cada um vai ter para falar. Quem que poderia marcar o tempo? A Clarice? Ok, Clarice. Então, vamos iniciar com a Ana, por favor, você pode começar? Até posso, professor, só que eu nem terminei o meu ali, não sei se... Não tem problema, Ana. Coloca aquilo, fala para nós o nível de proficiência do seu aluno aí, que está na carta, né? Uhum. E o que você sugeriu ali para ele, para auxiliá-lo. Tá, deixa só compartilhar aqui, então, que fica mais fácil. Era para escolher um só, né? Ou português ou matemática, né? Vocês fiquem à vontade. Se quiser fazer dos dois, pode fazer dos dois, sem problema. Mas se fizer de um só também, vale. Tá. Então, assim, a minha aluna, que é a Ana Luísa, né? Ela tem, então, nível de proficiência 2 em língua portuguesa e matemática nível 1, né? Então, eu optei por fazer língua portuguesa, né? Então, o que ela precisaria, né, para avançar para um nível, o nível 3 na língua portuguesa, então? Ela precisa, então, identificar um tema, né, do texto, né? Acho que é o básico, né? Uma interpretação, identificar o que aquele texto significa. E isso é básico para você entender qualquer tipo de questão, né? Não seria só na língua portuguesa, mas qualquer prova que ela vai fazer, se ela não conseguir ler o enunciado de uma questão, ela não tem capacidade de responder. Então, nesse caso, eu achei que a língua portuguesa é muito importante, porque até para uma prova de matemática, se você não souber a língua portuguesa, você não consegue identificar. Então, ela precisaria, no caso, identificar um tema principal no texto, né? E diferenciar também os tipos de texto, no caso específico da língua portuguesa, né?
se é, de repente, como é que as professoras falam em língua portuguesa, professora? Agora me complicou, mas assim, se for uma notícia, se for uma poesia, ou se for uma narração, né, ou se for uma notícia, ou alguma coisa assim, né? Então, ela precisa identificar o tipo de texto que ela está trabalhando, né? E daí, dentro desses, né, ela precisa identificar esses elementos desse texto, né? E dela para como que ela pode, né, melhorar essa situação, ou posso ajudar ela a melhorar esse nível que ela está. Como ela está no nível considerado baixo, né, nível 2, ela precisa de um incentivo à leitura. Então, eu acredito que começando com textos curtos, né, com textos mais fáceis, que ela consiga, de maneira mais eficiente, ganhar essa confiança, né, desses elementos, ou identificar esse tipo de texto, ela consegue, a partir daí, chegar a outros níveis, né? Então, acredito que ela seja o nível básico mesmo, e que precise realmente partir de textos curtos. Não adianta você, de repente, né, dar um texto mais complexo, um texto mais longo, tal, para ela conseguir identificar, porque ela ainda não tem essa capacidade, né? Então, acredito que essa seja uma das ideias principais ali, né, para fazer com que essa aluna consiga avançar, né, para o próximo nível, né? Acredito que seja isso. Tá ótimo, Ana. Muito bom. Obrigado, viu? E compartilhou dentro do tempo, hein? Silvia Helena, por favor, fala para nós o que você colocou com respeito ao seu aluno. Se está difícil para compartilhar, não precisa, só fala para nós, tá? Fiquem à vontade para compartilhar na tela ou não. Você está sem som. Tá, já consigo. Sim, deixa eu pegar aqui. Professor, dá para um só compartilhar e ir passando, porque... É verdade. É melhor, né? Como assim? Oi? Como assim? É o mesmo documento para todas, não é? Então, isso. lá põe na tela e só vamos procurando o nome de cada uma na hora da apresentação. Quem puder fazer isso aí para mim, porque eu estou com um monte aberto aqui. Uhum. Quem pode colocar o documento na tela? Coloca o meu aí, por favor. O meu é o Pedro, já vou ir falando enquanto vai colocando. O meu é o Pedro, ele está no nível de proficiência nível 6, em língua portuguesa, aluno do 3º ano do ensino médio. Em matemática nível 5, eu escolhi língua portuguesa, que é o que eu consigo, que eu entendo um pouquinho mais, né? Ele está num nível excelente, um nível que nós gostaríamos muito que os nossos alunos estivessem, porque a minha realidade da escola é bem diferente, não passam do nível 2. Então, o que eu pensei? Primeiro, o objetivo para trabalhar um aluno com esse nível é consolidar e expandir as habilidades linguísticas do aluno. Então, a gente tem que preparar esse aluno já para desafios maiores, porque ele já avançou bastante. Então, ele precisa agora de desafios diferentes, né? Com foco, aprofundamento na análise crítica e produção de textos mais complexos, né? Então, a estratégia e a metodologia que eu pensei. Uma leitura crítica e análise crítica, análise textual avançada. Então, exploração de textos como artigo de opinião, ensaio, obras literárias, análise profunda de recursos linguísticos, né? Trabalhar figuras de linguagem, intertextualidade, ironia, e discussão e debates, que é uma coisa que os jovens gostam muito, né? E eu acho muito interessante esse tipo de atividade dentro de sala de aula, né? Certo. E as atividades, eu pensei, debate sobre temas e personagens, né? Dentro da leitura de análise de obras literárias,
produção de resenhas críticas, Aham. criação de adaptações e releituras. E eu pensei também numa oficina de escrita criativa que eu gosto muito, e os alunos também gostam, que é a experimentação com diversos gêneros literários. Eles escolhem o que eles querem trabalhar e trabalham de uma forma coletiva. Eu acho muito interessante. E trazendo as mídias digitais para essa construção. E os alunos gostam muito. É isso que eu pensei, porque é tão rápido, né? Não dá tempo de... Tá certo. Silvia Helena, muito bom, obrigado, tá? Próxima é a Janete. A Janete é o aluno número 6, tá, Ana? Aluno número 6. Então, o meu aluno é o sonho de consumo de todos nós. Ele está no nível 8 Meu Deus! de língua beleza. portuguesa. Já pesquisei que no Paraná é 0,13% só dos alunos que estão nesse nível. Primeira coisa que eu ia fazer com ele, eu ia chamar ele para ser um aluno monitor mesmo, para ajudar nos trabalhos em grupos, assim. E como Isso. ele tem um nível avançado em língua portuguesa, o que eu ia fazer? Propor gêneros mais sofisticados, resenhas, estimular a reescrita com estilo, coesão, coerência, argumentação, desenvolver consciência linguística, estilística, trabalhar textos mais densos e diversificados, propor leituras intertextuais, relacionar os textos diferentes, de diferentes gêneros e autores, questionar intenções e pontos de vistas e explorar efeitos e sentidos, assim, palavras diferentes, estruturas que impactam a leitura. Tá ótimo, Janete. Muito bom. Que tal, Obrigado. professor, nós com os alunos no nível 8? Que beleza, né? Obrigado, Janete. Adriana, você agora. Ana, o aluno da Adriana é o aluno número 1, tá? Pois é, o meu aluno, o Enzo, olha o nome dele, né? Que bonitinho. Nós Nome de temos aluno, muitos... nome de aluno Peralta, né? Nossa, falou Enzo, né? O humorista lá tem razão. Enzo é tudo desse jeito mesmo. Mas o nível dele tá péssimo, né? Nível 1, e inclusive os estudantes lá da minha escola estão nível 2, ou seja, tem um trabalho bem árduo a ser feito. Então, a gente percebe que a dificuldade deles é leitura e interpretação. Então, em língua portuguesa, eu exploraria atividades com foco em leitura e interpretação e uso de recursos gráficos, como pontuação e imagem verbal e não verbal, de preferência a leitura guiada, assim como é lá na plataforma de leitura, né? Ela tem aquelas perguntas no interior da leitura que ajudam o aluno a organizar as ideias. Também usaria a leitura e produção de poemas, crônicas e textos argumentativos por meio de trabalhos em grupo, onde ele estivesse inserido com estudantes de níveis superiores ao seu. Sim. Em matemática, exploraria trabalhos com material manipulável, porque com certeza ele deve ter uma deficiência nessa parte da atividade com concreto, né? Nesse nível, uma dificuldade que eles têm é fração e números racionais, por exemplo. Então, trabalharia situações cotidianas para motivar e também o aluno pertencer àquilo. E também as atividades com tabelas e gráficos a partir de situações cotidianas. Exploraria a resolução de problemas com foco em leitura, que é o que ele mais precisaria nesse nível. Trabalhar em pares ou em grupos com estudantes de maior nível. Tá ótimo, Adriana. Muito bom. Rosemary, por favor. O aluno da Rosemary é o número 10. Prof, na verdade, eu acho que eu fiz um pouco errado, tá? Não, fica à que, vontade para falar, Rosemary. Então, eu coloquei, eu já fiz ali, por que tá assim?
Será que não voltou? O que eu fiz? Não salvou? Eu estava fazendo. Então, só apareceu aqui, no caso, isso, o teu nome, este aluno Não, em proficiência em português. Isso, leia o documento que você tem. Eu vou ler o documento, Rafael, porque assim, o que eu tinha feito, né? A primeira vez, eu fui fazer estratégias, né? A Rebeca é uma aluna, para mim, uma aluna boa, de nível 5 em português e nível 4 em matemática. Os nossos estudantes no colégio são nível 3, né? Das proficiências, tanto no 9º ano quanto o 3º. Então, assim, para mim, a Rebeca seria uma aluna que seria uma monitora, ajudaria os outros alunos, né? Teria também algumas dificuldades, sim. Precisaria? Sim. Então, o que eu coloquei aqui? É uma aluna com... Deixa eu voltar aqui. Proficiência em português nível 5, né? Que deve ter um desafio a mais do que do nível dela. Então, reconhecer efeitos estilísticos em poemas, reconhecer finalidades e traços de humor em reportagens e trabalhar mais com mídias. E fazer trabalhos em duplas. Em matemática, ela é nível 4, coloquei como resolver problemas envolvendo operações, além das fundamentais, com números naturais. E resolver problema envolvendo probabilidade de união de eventos. São algumas estratégias. Na verdade, Rafael, eu até ia comentar, porque assim, a minha professora ela fez um trabalho diferente com o 3º ano. Sim. Ela fez um trabalho de... não tô lembrando, assim, eu não consigo lembrar porque eu não sou da área de matemática, né? Então, eu não vou saber te dizer, assim, eu estava fazendo observação na sala dela esses dias, mas foi muito diferente. Ela fez com cordel, literatura, como se fosse literatura de cordel, para fazer com os números, sabe, naturais, mas foi muito interessante. Foi a minha implementação, na verdade, e os alunos, assim, se interessaram muito do 3º. Porque bom, 3º ano é bem difícil, né? Eles se interessarem por alguma coisa, né? Mas foi bem bacana. Então, não sei se eu terminei, estou terminando de completar, mas ali não saiu, Rafael. Tá ótimo, Rose. Obrigado, viu? Gabriela, por favor. O aluno da Gabriela é o número 5. É o aluno número 5. Certo. Eu fiz para os dois também, bem resumidão. Então, para a língua portuguesa, para a minha aluna Esther, que está no nível 6 e matemática nível 5, propus estudo de texto com focos em interpretação crítica, discussões e debates sobre temas atuais, produção textual, produção de artigos de opinião, utilizando metodologias como sala de aula invertida ou aprendizagem baseada em problemas. É uma coisa remetendo à outra. E para matemática, a resolução de problemas reais e contextualizados, uso de ferramentas digitais, estímulo ao raciocínio lógico através de análise de gráficos, dados estatísticos, utilizando um ensino investigativo, construção de maquetes com medidas reais. Nossa, esqueci de terminar. É isso. Agora que eu ouvi. Tá ótimo, Gabriela. Obrigado, viu? Valdirene, por favor. O aluno da Valdirene é o número 12. O próximo. Isso. Está sem som, Valdirene? Eu digitei aqui no meu, professor, e não apareceu aí, não sei o que aconteceu. Isso. Leia para nós, então, por favor. Mas eu vou ler. Então, a minha aluna é a Paula, o nível de proficiência dela é maravilhoso, também queria ter uma meia dúzia desses alunos. Nível 8 em português e 9 em matemática. Então, eu coloquei assim, que conhecendo, né, a gente passa a conhecer o interesse da aluna, né, quais que é as paixões dela, adaptar as atividades, né, segundo as paixões, o gosto dela, para manter a motivação e o engajamento, né, que o objetivo é mantê-la
com esse gosto, desafiando e permitindo que explorem seu potencial máximo. Então, metodologias, atividades de investigação científica, pensamento crítico e resolução de problema, atividades práticas que promovam a colaboração não só dela, mas de outros alunos com o mesmo talento, criar oportunidades para que os alunos trabalhem em conjunto, né, em projetos desafiadores, com troca de ideias, aprendendo um com o outro, e essa aluna também seria uma aluna monitora. Fiz bem sintetizado. Tá ótimo, Valdirene. Obrigado, tá? Ah. Clarice, vai você agora. Eu marco o tempo para você. A Clarice é o aluno número 4, Ana. Então, a minha aluna também é uma aluna boa, né? Para a minha realidade também seria uma aluna excelente. Eu gostaria que tivesse umas 3 ou 4 assim nas minhas turmas. Ela é no nível 5, a Mônica é 5 em língua portuguesa e 4 em matemática. Mas a Mônica é uma aluna bem descolada, uma aluna extrovertida que consegue conversar, tem boa adaptação e conversa com bastante gente. Para melhorar a proficiência da Mônica em língua portuguesa, eu utilizaria as estratégias de Bloom, né? Da taxonomia de Bloom, onde ela será estimulada a comparar, justificar e explicar determinado tema proposto. Também será convidada a ser uma aluna monitora na disciplina da língua portuguesa, já que ela possui muita facilidade de expor suas ideias. Dessa forma, ela estará aprimorando o seu conhecimento, porque a gente sabe que para ensinar a gente vai ter que aprender, então ela estaria aprendendo um pouco mais ainda, melhorando o seu conhecimento. Em matemática, será proposto maior quantidade de desafios para que ela resolva, será estimulada a interagir com os colegas, comparando suas respostas com os demais e investigando sobre suas dúvidas, desenvolvendo a investigação. E promover dessa forma uma busca pelo conhecimento da Mônica. É isso que eu coloquei. Tá ótimo, Clarice. Obrigado, tá? Raquel. Por favor. A aluna da Raquel é a número 9. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. A minha aluna aqui, professor, é a aluna Luana. Ela está no nível 4, a Luana, de português, e matemática nível 3. Mas eu fiz tudo como se fosse nível 4, professor. Então, a Luana, para melhorar o rendimento dela, eu propus algumas ações. E seria de língua portuguesa, círculo de leitura, com foco em análise literária. Seria discussão mais aprofundada dos temas, dos personagens, conflitos, recursos literários e qual a intenção do autor. E eu propus também oficinas de escrita com foco em aspectos específicos como aprimoramento de argumentação, da coesão e coerência textual, do uso de recursos expressivos e da revisão textual. E o outro item que eu coloquei foi uso estratégico de recursos digitais, professor, como criação de blogs, podcasts, apresentações, né, de multimídia para compartilhar produções textuais e pesquisas. Esse foi dentro de língua portuguesa, professor. Agora, dentro de matemática, eu coloquei o uso de tecnologias digitais, seria explorar softwares e aplicativos que permitam a visualização de conceitos, a realização de cálculos complexos e a resolução de problemas interativos. E coloquei também, professor, trabalho colaborativo em grupos heterogêneos, com foco na troca de estratégias, incentivar a discussão e a comparação de diferentes métodos de resolução. Aquilo que o senhor falou lá, professor, de colocar o nível adequado junto com o básico e abaixo do básico, né? Fazer aqueles... não necessariamente, talvez, no círculo, mas também poderia utilizar o círculo, ou poderia usar uma outra maneira. Tem diversas maneiras que nós poderemos utilizar dentro da sala. Então, seriam essas estratégias aí que eu coloquei, professor. Maravilha, Raquel. Obrigado, viu? Obrigada.
Só que eu não consegui colocar lá, professor, mas depois eu arrumo aqui. Não vou conseguir colocar no slide lá, tá bom? Tá bom. Obrigada, professor. Obrigado a você. Ângela, por favor. O meu 3. A Ângela é o aluno 3. Isso. Eu estou pegando bem assim, o que nós estamos vendo até na observação de sala de aula, professor. Bem, em língua portuguesa dá para ver que tem um bom nível, então pode trabalhar com a metodologia da sala de aula invertida, com análise de textos, com comparação, né? Eu pego muito pelo nosso colégio e vendo bem pelo SAEB e pela Prova Paraná. Então, análise de texto com trabalho de comparação. Exemplo, comparar reportagem com artigo de opinião, podendo ser reportagem de jornal e opinião dos alunos de forma oral sobre isso, né? Eles darem opinião e depois fazer a escrita para o texto. Criar mapa mental, identificando as ideias centrais e secundárias, baseado em texto, porque é o primeiro descritor que eles mais erram. Eles não conseguem identificar essas ideias central, né, do nosso. Reescrita de textos e trabalho de forma oral, primeiro, né, no quadro, e depois fazer a reescrita. Pensando em recomposição, 2 professores trabalhando juntos com níveis e grupos. Trabalho com manchetes, usando a internet, né, manchetes da internet que geram polêmicas e trabalhando os fatos de opinião e os trechos para a reescrita. Em matemática, como nossa é muita questão de área, perímetro, e assim, matemática está com nível 3, então geralmente vai ser essa questão, né, que eles têm pouca habilidade, vamos dizer assim. Construção de mapa ou croquis da escola, calcular a área da quadra, da sala, do terreno do colégio, e um dos descritores de menor acerto, tanto SAEB das Prova Paraná do ano passado, é a escala. Então, eles podem utilizar essa área, calcular essa área e fazer escala, para fazer o mapa da escola, podendo ser esse trabalho em grupo. Construção de gráficos em forma de pizza e colunas, que também foi o descritor de, mas com material concreto. Hoje mesmo a gente conversou com o professor, não adianta falar fração, lembram lá, imagine 1/3, não, pega o material, pega lá, recorta com eles, mostra o que é um gráfico, cria-se um gráfico, trabalha a porcentagem em cima, trabalha com frações, para retomar os conceitos básicos, como o recorte das frações. Lembra quando pintava uma parte? Eles não vão lembrar. Então, vamos recortar, vamos fazer, vamos pintar, e depois fazer as operações baseadas em cima destas. Ok. Muito bom, pessoal. Tá ótimo. Ana, obrigado por projetar aí na tela, tá? Você pode baixar agora, por favor. Obrigado, tá, Ana? Clarice, obrigada pelo tempo, tá bom? Você está se tornando a nossa moça do tempo, né, Clarice? Pessoal, estamos chegando no final. Eu vou fazer a chamada, tá? Vou abrir aqui o RCO para fazer a chamada de vocês. Pessoal, nos próximos encontros, no 7º e no 8º encontro, né? Nós vamos começar as apresentações já de vocês, tá? E qual documento que vocês vão apresentar? É a implementação. Esse é o documento que vocês vão apresentar, a implementação. Então, eu vou separar, assim que eu fizer a chamada, eu já vou falar quem são os 4 primeiros que vão apresentar no próximo encontro nosso. Rafael, essa atividade que nós fizemos agora, nós colocamos lá no portfólio? Ou vai ser colocado? Pega o link, né? O link desse documento, porque é um documento compartilhado, todo mundo escreveu, ele vai estar fixando a escrita de todos, né? Então, você pega o link e coloca lá no portfólio, no slide correspondente ao nosso encontro 6, tá? Ô, professor, o senhor mandou o link, por favor, porque eu caí aqui e eu perdi o link. Se o senhor puder mandar, fazer um favor? Tá, só um pouquinho.
Já vejo. Deixa eu subir aqui o SO. Aula geminada. Então, Adriana. Ana. Ângela. Clarice. Gabriela. Janete. Josiane. Josiane não está. Luzia. Infelizmente, nos deixou. Raquel. Presente, professor. Rosimari. Silvia Helena. Presente. E Valdirene. Presente. Vou colocar aqui o... Salvar e colocar o conteúdo. Sexto encontro. Análise de dados. Com foco na recomposição das aprendizagens. Recomposição das aprendizagens. Isso, vamos salvar. E tá feito. Vamos voltar para o nosso... Compartilhar novamente com vocês a tela. Pessoal, então, eu vou repetir, então, a partir do próximo encontro, que é o 7º encontro, o 7º e 8º encontro, são as apresentações somente da implementação, ok? Implementação que vocês vão apresentar para nós. Eu vou separar 4 cursistas para apresentar a implementação no próximo encontro nosso. Então, quem vai apresentar a implementação é a Valdirene,
a Silvelena, a Adriana e a Ana. Tudo bem? Valdirene, Silvelena, Adriana e Ana, no próximo encontro nosso, no 7º encontro, as 4 irão apresentar a suplementação para nós. E aí, no 8º encontro, a gente vai ter um número maior de colegas apresentando, tá? Eu estou subindo aqui o compartilhamento com vocês para a gente finalizar. Eu saí da apresentação, tá, pessoal? Eu caí, mas já estamos voltando. Só estou subindo aqui para a gente finalizar, só um pouquinho. A internet minha hoje está bem devagar. Isso. Entrou a apresentação. Vamos, internet, me ajuda, por favor. Muito bem, encerramento, então, aqui uma frase aqui do Claxton. Quando você começa a pensar na aprendizagem, não como algo mágico, mas como um conjunto de habilidades que podem ser influenciados pela experiência, a ideia de que a própria aprendizagem pode ser estimulada se torna uma possibilidade interessante. Aqui algumas referências. E mais aqui, saiba mais, você e a sua equipe pedagógica podem revisitar com os professores os materiais trabalhados nos dias de estudo e planejamento. Sempre que necessário, ele traz sugestões e indicativos de aulas que podem favorecer para o avanço nos níveis de proficiência, tá? É material, então, do estudo e planejamento, todos os materiais dos encontros anteriores, um encorajamento para que vocês possam visitá-los, ok? Estou interrompendo agora a transmissão e vamos tirar a nossa foto para ficar registrado aqui o nosso 6º encontro. Eu vou contar até 3, quem puder abrir a câmera. 1, 2, 3. Isso, tá ótimo, pessoal. Muito obrigado e espero vocês no 7º encontro agora. Um ótimo feriado e boa Páscoa. Boa Páscoa para todos.
Feliz Páscoa, Boa Páscoa para todo mundo. todos. Tchau, obrigada. Tchau, Rafael. Tchau. Tchau, professor. Professor, aquele link que o senhor colocou lá é para pôr no slide 6, é isso? Isso, eu vou colocar o link, eu coloquei no chat, mas vou colocar agora ali no WhatsApp, pode ser? Eu copiei já e colei. Tá, obrigada, professor. Boa Páscoa. copiou? Tchau, tchau. Bom descanso. Então tá bom, bom feriado. Tchau. Tchau.